sou o Diego Reis, CEO do Quero Meu AP, uma plataforma voltada para o mercado imobiliário. Começando agora, mais um ImobView. Fala pessoal, mais um ImobView aqui com vocês. Hoje a gente está na Bahia com um super convidado aqui, o Luiz Felipe. Mas antes de tudo, eu vou só apresentar, quem sou eu, quem está aqui na mesa com a gente. Meu nome é Diego Reis, eu sou CEO de um grupo de tecnologia e comunicação, o queromeuap.com.br. É uma plataforma voltada para o mercado imobiliário Minha Casa Minha Vida. E a gente faz esse tipo de conteúdo para contribuir com o mercado e fazer todos nós crescermos em relação a conhecimento. Porque sem um conhecimento do mercado, a gente também não consegue saber o que vem pela frente. E o objetivo de entrevistar grandes players do mercado é entender como vai ser esse ano de 2020 aí, que vai ser bem diferenciado em relação a 2019. As menores perspectivas dos economistas aí estão bem agressivas e a gente espera que venha esse ano aí com tudo. Bom, vou passar a bola para o Gustavo aí agora, que ele vai se apresentar também, Gustavo da Unic. Vamos lá, Gustavão. Bom, eu sou o Gustavo Mota, Head de Novos Negócios do Quero Meu AP. E hoje a gente está aqui com o Luiz Felipe Monteiro, gestor executivo da MRV. Luiz Felipe, uma honra estar aqui com você, um prazeraço mesmo. E, bom, já vou passar a bola para você, pedindo para você se apresentar, falar de você aí, fique à vontade. A nossa audiência tem sempre muita curiosidade de conhecer a vida dos nossos e a trajetória dos nossos entrevistados. Então, vamos lá, meu amigo. Bom, primeiro bom dia, Queria agradecer aí ao Diego e ao Gustavo pela oportunidade de estar aqui. O prazer é todo meu, de falar para vocês, Uma audiência aí focada no mercado imobiliário de imóveis econômicos, um mercado onde a MRV atua, onde a MRV é forte e é onde eu vivi praticamente a minha carreira inteira. Então eu espero contribuir aqui com vocês um pouco, sobre essa nossa conversa de hoje, para a gente poder tentar transmitir para as pessoas aí um pouco dessa experiência que eu vivi nesses 12 anos de carreira aí que eu tenho no mercado imobiliário. Beleza, vamos embora. Como é que você começou? Vamos lá. Conta aí. Então tá bom. Primeiramente, eu sou paulista, Eu moro em Salvador há 30 anos, Então eu já me considero baiano, E eu conheci a MRV aqui, no ano de 2007, mais ou menos, Eu conheci a MRV aqui em Salvador. A MRV comprava áreas na época através de uma parceira que chamava Asa Incorporadora, Era uma empresa que trabalhava com a MRV em Belo Horizonte, construindo os imóveis da empresa lá, e que veio para cá para ser sócia de incorporação da MRV aqui na época, para construir. Então a Asa veio, através do seu presidente na época, o Bruno Lafetá, que veio comprar áreas aqui. Então eu conhecia a MRV assim, Eu trabalhava numa imobiliária, a imobiliária do pai de um amigo, Uma imobiliária que chama Expansão Imobiliária, que fica em Lauro de Freitas. Eu, antes de trabalhar no mercado imobiliário, trabalhei com eventos, Eu fazia eventos, fui sócio de bar. Então, nesse meio tempo, quando a gente decidiu não trabalhar mais na noite, vamos chamar assim, A gente foi convidado pelo pai desse amigo, que era o meu sócio, na época, para poder trabalhar no mercado imobiliário, porque ele vislumbrava, que ia acontecer num futuro próximo, do mercado imobiliário bombar, por causa da abertura de capital das empresas, das grandes empresas, que aconteceu a partir de 2007, Então isso foi bacana porque a gente entrou no momento certo, E aí acaba que, de uma certa forma, a história recente do mercado imobiliário, casa um pouco com a minha história e com a minha trajetória, tanto dentro da MRV, como do próprio programa Minha Casa Minha Vida, que foi também mais ou menos nesse mesmo tempo. Então, o que foi bacana, Assim, em 2007 a MRV abriu capital, arrecadou 1,3 bilhões de reais, e ela conseguiu expandir a operação dela para o Nordeste, para o Centro-Oeste, e fundamentar mais fundar mais assim, de forma mais sólida, a operação do interior de São Paulo, e até do sul do Brasil, que eram operações que já existiam, mas que a gente reforçou aí depois dessa abertura de capital, Então o bacana foi que assim, eu fui contratado pela MRV em 2008, Como eu falei, eu conheci através dessa imobiliária, tentando vender terreno para a MRV. Entrei na empresa, conheci o Yuri, que é meu diretor até hoje. A gente trabalhou junto esses anos todos, desde 2008, como eu te falei. Então a gente vem acompanhando, o passo a passo que o mercado vem dando aí ao longo desse tempo, Então a primeira onda foi abertura de capital, Num segundo momento
A gente teve lá em 2009 a criação do programa Minha Casa Minha Vida, né, que foi um grande marco também para a MRV e para o mercado imobiliário como um todo, né? E aí a gente veio seguindo aí até 2014, mais ou menos, com um processo assim, de expansão, né, bem grande da MRV, né, de vários players do mercado imobiliário, principalmente do imóvel econômico. Depois a gente teve a crise, 2015, 2016, né, que começou a ficar um pouco mais difícil, mas a MRV sustentou bem isso, né, os imóveis econômicos sustentaram bem isso. Então a gente conseguiu aí tá crescendo até hoje, né, entregando resultados firmes, né, resultados consistentes, e isso foi muito bom, né? Luiz Felipe, uma coisa que eu fiquei curioso aqui, aliás, você falou que você vendia terrenos para a MRV, é isso? Então você era corretor na época, e como foi a sua chegada na MRV? Como que os caras pescaram você no mercado? E como é que foi? Conta um pouquinho dessa história pra gente, que eu acho que deve ser interessante. Ah, bacana. Seguinte, na verdade, quando eu decidi trabalhar no mercado imobiliário, né, a convite do Adivaldo Ramos, né, que é o pai desse amigo, a gente começou meio que assim, buscando qual que era o segmento que a gente ia atuar, né? Então, o pai dele tinha dentro da imobiliária muito forte a parte de terrenos, né, e casas usadas, né, que ele vendia. Mas ele não tinha nada em relação a lançamentos, né, nenhuma área estruturada de lançamentos, e também não tinha nenhuma área estruturada na parte de aluguel e administração de imóveis. Uhum. Como o Bruno Ramos, né, que era o meu sócio da época em eventos, né, que é o filho do Adivaldo, ele é advogado, né, então ele ficou com a parte de administração de imóveis, né, porque tinha mais a ver até com a formação dele, e eu fiquei com a parte de lançamentos, né, então a gente abriu 2 novos negócios dentro da imobiliária. Aí o que foi legal? O Diogo Lemos, né, que hoje é diretor lá da Rotas, né, a gente convidou ele para trabalhar conosco, porque o Diogo é um amigo também de infância, né? Uhum. Ele nasceu aqui em Salvador, a gente estudou junto no colégio. Então, bacana que ele veio trabalhar conosco, e eu, Bruno e ele fizemos um trio, né, na imobiliária. Aí um pouco depois, né, a gente começou a desenvolver várias coisas, a gente desenvolveu na época uma revista, né, para o mercado imobiliário. Eu trabalhava vendendo imóveis, né, nos lançamentos que a gente conseguia, lançamentos menores, né, de empresas locais, e a gente tentando alugar os primeiros imóveis. Então o começo foi assim, a gente batalhando muito, né, e tentando conseguir os espaços, né, que a gente precisava para poder desenvolver o trabalho. Aí um pouco depois, assim, mais ou menos uns 7 meses, mais ou menos depois que a gente começou o trio a trabalhar juntos, foi a época que eu conheci a MRV. Eu pegava os terrenos que a imobiliária tinha para vender e levava para a MRV, mas claro que com o intuito de vender o terreno, né? Mas eu queria também me aproximar para poder conseguir os lançamentos, entendeu? Uhum. Então, na época, eu lembro que eu montei uns projetinhos, né? Eu conheci o Yuri, a gente começou a andar junto. E eu acho que eu fui contratado pela empresa porque tudo que ele me pedia, né? Então, ele falava assim, Felipe, preciso fazer uma pesquisa de concorrentes, por exemplo. Aí eu ia lá fazer para ele e entregava para ele pronto, né? Ele falava, preciso arrumar um escritório para MRV. Então, eu ia lá na Tancredo Neves, bati uma perna aqui em Salvador, né? Uhum. Para poder achar as salas possíveis aí para a MRV montar seu primeiro escritório. Aí numa dessa que ele me chamou, né, e falou assim, o vice-presidente da MRV, o Eduardo Barreto, está vindo aqui a Salvador, você pode rodar com a gente, né, porque eu queria que você também me ajudasse a mostrar as coisas da cidade, né, já que você conhece mais do que eu. E eu trabalhava em alguns desses pequenos lançamentos, né, que seriam os futuros concorrentes da MRV. Sim. Então a gente rodou bastante, né, na época por aqui, e tinham muitos concorrentes grandes aqui na cidade já, né, a Cirela já estava bem estabelecida, a Gafisa, muitas empresas. E nessa a gente foi conversando ali, né? E o Barreto foi me fazendo uma série de perguntas, assim, né? Minha família, o que eu fazia, de onde é que eu vinha. E eu não entendi bem no primeiro momento, né? Porque assim, até a conversa estava indo para um âmbito um pouco diferente pessoal, mas depois quando eu saí do carro eu falei, mas eu acho que eu estava participando de uma entrevista. Eu falei isso agora. Mas sem ser uma entrevista. Quer dizer que a sua primeira rodada com o Barreto foi uma entrevista. Foi tipo uma entrevista de emprego, não foi uma entrevista formal, né? Mas foi uma entrevista, assim, porque o cunho das perguntas que ele me fez tinham bem a ver com isso. E aí logo depois ele me convidou para entrar na MRV, né, para assumir a operação, na verdade a coordenação, né, para ser coordenador de vendas da área comercial. Só que foi bacana, né, nessa mesma semana assim, eu recebi 3 propostas de trabalho, né? Então foi uma semana assim que eu fiquei me sentindo, né, vamos chamar assim. Então decisivo. O Yuri me convidou para trabalhar na MRV, né? Na época a Asa Incorporadora, que é essa empresa que eu comentei há um pouco atrás, né, que foi a empresa que veio com a MRV, ela se separou da MRV logo depois, que já tinha comprado umas 3 áreas assim para começar a fazer os negócios juntos, porque ela foi vendida para o grupo PDG, né? Na verdade era a Agra na época, né? Era Agra, virou Agri, depois virou PDG, né? Então, e essa empresa era tipo a empresa que foi comprada para ser o braço econômico do grupo PDG, né?
Então, na época, o Bruno continuou trabalhando na ASA, né? Hoje ele é dono de uma outra empresa, se eu não me engano, chama Apeponta, a empresa dele hoje. Isso mesmo. Então, ele na época me convidou para trabalhar na ASA, né? Para ser o comprador de terrenos, né? Ele queria que eu fosse a pessoa que ia olhar as áreas para comprar para a ASA a partir de então, né? Então, como eu tinha uma proximidade com ele, né? Por causa da época da imobiliária, então ele me convidou para trabalhar como novos negócios, né? Da empresa dele, que estava ligado ao Grupo EDG, né? A MRV me contratou para ser da área comercial, né? E a gente tinha também uma relação, na época, com um professor meu da faculdade de marketing, que ele tinha uma empresa, né, que fazia sistemas, né? Uhum. E eu ficava pensando assim, né, o que eu vou oferecer de diferencial quando eu estava na imobiliária, né? O que eu vou oferecer de diferencial para as construtoras se eu sou uma imobiliária pequena, né? E a gente, na época, que tinha imobiliárias grandes, com 300, 400 corretores, né? Que era basicamente o que mais encheu os olhos do incorporador naquela época, né? Quantos corretores você tem? A primeira pergunta que o cara te fazia era isso, né? E a gente tinha uma equipe pequena, né? A gente tinha ali 3 boas cabeças, né? Eu, o Diogo e o Bruno, mas a gente tinha uma equipe muito pequena de gente que trabalhava com a gente ainda na época. Então, eu fiquei pensando, né? O que eu posso fazer de diferente para poder chamar a atenção das consultoras, né? E principalmente das empresas grandes como a MRV, que era um dos meus alvos que eu gostaria de trabalhar vendendo para eles. E na época eu acabei tentando desenvolver um sistema de CRM, né? Com esse meu professor da faculdade. E eu ofereci para ele uma parceria no seguinte sentido, né, de que ele desenvolveria o sistema, né, a gente ajudaria ele a dizer o que o sistema tem que ter. E aí, dentro desse âmbito, né, ele poderia vender esse sistema a nível nacional, né, para o Brasil todo, mas a exclusividade daqui de Salvador e região era nossa, né. Então, eu vi isso como uma possibilidade, né, de fazer algo diferente para a gente poder tentar alcançar aí um relacionamento com os clientes mais próximo, né, alguma coisa para poder ser um diferencial da minha empresa, né, na época da nossa empresa. Legal, e isso você tinha quantos anos? 23. Nossa, então você entrou na MRV com 23 anos, já como coordenador. Já como coordenador de vendas, exatamente. E eu acho assim que foi bacana, né? Porque eu acabei escolhendo a MRV, né? Porque na época era uma empresa, né? E eu vi ali um futuro, né, promissor ali para frente, né? A gente sabia que a MRV estava num processo de expansão, tinha aberto capital, tinha muito dinheiro envolvido na abertura de capital da empresa. Então a gente sabia que a MRV ia expandir e ia crescer muito, né? E a gente acreditava no negócio também, imóvel econômico, né? O imóvel econômico ele tem um cunho mais social, né? A gente sabe do déficit habitacional do Brasil, que é muito grande, né? Algo em torno de 7 milhões de moradias, né? A gente sabe que ao longo desse tempo, né? A partir do ano lá de 2008, 2009, a gente teve um crescimento da renda também, logo, né? Que a gente ainda não tinha descoberto ainda, mas que a gente imaginava que ia acontecer, né? Então a gente criou-se a nova classe C, né? Que foi um grande advento para o Brasil, né, de ter assim, uma gama de pessoas, né, que agora podem, né, comprar, podem consumir. E isso deu um grande start aí para o mercado imobiliário também na época, né? Então eu escolhi a MRV por isso, por acreditar nesse potencial, né, no que a MRV podia entregar para frente. Grande escolha, né, Luiz Felipe? São 12 anos aí, 12 anos, de uma história bem vitoriosa. Eu acompanhei aí pela MRV sua trajetória, suas grandes entregas aí, então... Sem dúvida, mandou bem. Na verdade, assim, eu comecei na MRV, né? Então, o que foi bacana, né? Porque nessa época que o Yuri decidiu me contratar junto com o Barreto, né? A gente ainda não tinha terreno disponível, né? A gente não tinha lançamento disponível para vender. Então, a gente teve que ir atrás de terreno primeiro, né? Então, eu acho que eu fiz um pouco do programa de trainee que hoje existe de forma estruturada, vamos dizer assim, de uma forma desestruturada, né? Então, eu trabalhava assim, só para você entender, né? Eu tinha uma moto na época, então a MRV pagava a gasolina da minha moto. Eu tinha um celular de cartão, né, que a gente colocava aquela recarga, né, da TIM. A MRV pagava essa recarga para mim. E eu tinha, como não tinha escritório, não tinha nada, né, então eu trabalhava ou na minha casa e a MRV bancava a internet da minha casa, ou eu trabalhava numa lan house, que era bem próximo assim, de casa, que tinha uma estrutura melhor para eu poder fazer as coisas na impressora, etc. Tal. Então você vê que assim, eu comecei bem de baixo, vamos chamar assim, né? E eu fazia, apesar de ser coordenador de vendas, né? Como eu basicamente ficava sozinho aqui, porque eu fui o primeiro funcionário da MRV contratado no Nordeste, né? As duas pessoas que vieram de Belo Horizonte antes de mim, vamos dizer assim, que é o Yuri, né? Que é meu diretor, mas que veio da estrutura de Belo Horizonte, já era da empresa. E na época eu tive um primeiro chefe que foi o Maciel, né? Maciel era uma figura muito bacana, né? Um cara que me ensinou bastante também. Ele era o gestor do DI na época, né? O Yuri não era diretor ainda, o Yuri era gestor do comercial e ele era gestor do DI. Então esses dois foram as primeiras pessoas que chegaram ao Nordeste para poder abrir a operação no Nordeste, né? Eu fui a primeira pessoa contratada, vamos dizer assim, nas cidades do Nordeste. Local. E a gente começou a operação do Nordeste da MRV por Salvador.
depois em Fortaleza, mas Fortaleza andou um pouco mais rápido os lançamentos, porque lá a gente tinha uma parceria, né, com uma empresa local, que já tinha terreno, né, já tinha algumas coisas que aceleraram o processo. Aqui não, a gente teve que partir meio que do zero mesmo, né, de comprar as primeiras áreas. Então, eu digo que eu participei de um programa de trainee desestruturado, vamos chamar assim, porque, poxa, eu tinha que ajudar a comprar o terreno, legalizar o primeiro, sei lá, a primeira corte de árvores, né, arrumar a primeira máquina para raspar o terreno, vender os primeiros apartamentos quando aconteceram, arrumar o primeiro escritório, né, montar ele todo. E melhor do que isso tudo, né, assim, desde os trabalhos mais complexos aos trabalhos mais simples, né? Então, assim, pô, precisa de um cara para pagar uma conta, pegar um comprovante e entregar na mão de alguém. Aí eu pegava a minha moto e ia lá fazer, entendeu? Então... Só tinha você? Só tinha eu, exatamente. Então a gente estruturou esse trabalho assim do zero, entendeu? Eu lembro que a gente começou isso assim, de uma forma pequena mesmo, né? E foi começando a crescer, né? A gente, logo depois, eu fiquei mais ou menos lotado na área de incorporação durante quase um ano, né? Porque a gente demorou esse tempo mais ou menos para legalizar as primeiras áreas, que foram aquelas primeiras áreas compradas lá atrás pelo Bruno, né? Que ficou uma parte da divisão dessas áreas, duas ficaram para a MRV e uma ficou para a Asa Incorporadora, que no caso era a PDG, né? Então eles fizeram um lançamento lá, a gente fez 2 aqui, mas até legalizar esses 2 produtos demorou. O primeiro produto de Salvador só saiu em junho de 2009, foi o Spazio Sunrise. Era um empreendimento com 180 unidades no centro de Lauro de Freitas, né? Um empreendimento relativamente pequeno para os padrões de hoje, mas que está lá até hoje, bacana, bonito, né? Eu passo por ele sempre e vejo lá meu filho lá pronto. Que legal. E você começou há 12 anos atrás na MRV praticamente sozinho, sendo seu próprio coordenador, né? Pelo que eu entendi. E hoje, como está o time da MRV no Nordeste? Quantas pessoas? O time comercial também? Como é que está isso? Aí a gente já vai para um outro patamar, né? Depois que a gente começou aqui a operação de Salvador, eu ajudei, eu trabalhei em 15 cidades pela MRV, né? 15 cidades diferentes, né? E dessas aí eu abri mais ou menos a operação de 10 delas, né? Eu estou contando um pouco também com as regiões metropolitanas, né? Então eu abri a Regional Salvador, lá na sequência minha segunda regional foi Recife, né? Então eu abri a operação da Regional Recife da MRV. Depois eu abri Aracaju, depois eu abri Feira de Santana, Vitória da Conquista, trabalhei em João Pessoa, trabalhei em Campina Grande, ajudei no início da operação de Natal, quando eu não fui responsável pela operação Natal, mas ajudei o coordenador que na época estava lá, porque eu já era um pouco mais experiente. E depois, agora mais para agora, né, eu trabalhei também no Espírito Santo, né, nas 5 cidades da região metropolitana que a gente tem negócio lá. Então eu rodei bastante, né? Vamos dizer assim, ao longo desse tempo eu ganhei bastante experiência na área de incorporação, né? Na área de crédito, na área comercial principalmente, que é onde eu atuei com mais força. Então foi bacana por isso, né? A gente rodou muito, né? E assim, eu rodei muitos mercados diferentes, né? Então pude ver muitas concorrências diferentes, muitas formas diferentes de fazer. E daí para cá a gente vem estruturando o negócio, né? Óbvio que o negócio cresceu muito, né? Salvador foi um celeiro de criar pessoas, né, para o próprio Nordeste em si, né? O Yuri era diretor do Nordeste inteiro. Então aqui a gente criou a maior parte dos coordenadores, gerentes, né, de uma certa forma migraram daqui, né? A gente tem vários hoje pessoas que trabalharam aí no Nordeste afora, que estão no Nordeste afora, né, que foram que vieram daqui da estrutura de Salvador, né? Então acho que a gente foi bacana também porque eu participei assim desse celeiro de formação de gente, né? Muito importante, a região Nordeste, ela tem uma representação enorme nas vendas da MRV, né? Sim. Um canhão de vendas. Sim. Gira em torno de 15% a 20% aí das vendas da empresa, a Regional Nordeste é responsável. Hoje a gente tem um outro diretor no Nordeste, né, que é o Alessandro. O Yuri hoje cuida da operação da Bahia de Minas, né? Então já mudou um pouco, né, ao longo desse tempo o desenho. E eu estou hoje ligado a essa diretoria, que é Bahia e Minas, né? Mas o Alessandro cuida de Aracaju para cima, vamos chamar assim. Então a estrutura cresceu muito realmente, né? A gente estruturou isso em muitos gestores, né? E na equipe que eu cuido hoje, que é a equipe de Salvador, é uma equipe referência, né? A gente tem aí mais ou menos, entre supervisores e gerentes, né? A gente tem mais ou menos 17 pessoas que cuidam da operação de vendas daqui. É uma operação que vende algo em torno aí de entre 170 e 200 vendas mês, né? Só Salvador e região metropolitana. E a gente também está se preparando para um crescimento orgânico aí que vai acontecer em breve por causa de mega lançamentos, né? Que a gente vai fazer aqui no local, na região. Maravilha. Então, na mesa aqui hoje, a gente está com o primeiro funcionário local contratado pela MRV no Nordeste, com esse conhecimento todo aí. Que honra, hein? Que honra. Muito conhecimento. E Luiz Felipe, a gente falou aí de começo de carreira, então conta pra gente aqui, ninguém tá ouvindo aí,
uma bola fora, assim, aquela mancada que você deu lá no começo, aquele e-mail errado, sei lá. Conta aí qual foi sua bola fora aí na sua carreira. Eu vou contar uma história aqui que para mim marcou, assim, eu lembro dela às vezes, sempre quando eu lembro de um esporro assim, eu lembro dessa, entendeu? Certa feita, né, a gente já tinha lançado 3 produtos aqui em Salvador, né? A gente lançou primeiro o Espaço Sunrise, que eu contei para vocês há pouco, depois a gente lançou o Espaço Sancocho, também que é no centro Lauro de Freitas, e eu lancei um outro produto aqui no Cabula, que era o Espaço Sunset. Esses empreendimentos eram todos empreendimentos menores, né? 180, 120 e 108 unidades. Mas todos tinham sido um sucesso, né? Então estava tudo bem, né? O trabalho estava indo bem, a gente estava vendendo bem, né? Com a parceria da Elo Imóveis, né? Que é uma consultora, uma imobiliária, que trabalha com a gente aqui desde o começo da operação. Imobiliária que sempre vendeu para nós aqui, continuou conosco até hoje. Então a gente fez 3 sucessos de venda logo de cara, né? Então isso foi bom, né? Que eu comecei a ganhar uma certa importância, né? E chegou no 4º lançamento, que era o Summerville, era um empreendimento que a gente tinha aqui em Sussuarana. Na época, né, eu já tinha montado toda uma estratégia, né? Ou seja, a gente aqui na MRV a gente planeja o lançamento com mais antecedência, né? Ou seja, a data que sai o RI já tem que ter acontecido tudo, entendeu? É só o momento de virar contrato para venda. Então, por esse motivo, né, eu fiquei pressionando lá a diretoria, né, o Barreto, falando, pô, Barreto, vamos lançar, vamos soltar aí o produto para a gente poder bombar. Porque eu sabia que eu ia vender bem, né? Porque eu tinha mais ou menos 150 pastas guardadas, né? Já assim, de documentação, coisa e tal, eu estava sentindo o clima. E na época a gente tinha que construir um stand, né? Obviamente, para poder vender esse empreendimento, que era um empreendimento de 400 apartamentos, né? Um empreendimento bem maior do que dos que eu lancei na época. E naquela época, em 2010, mais ou menos, 400 apartamentos era bastante coisa, entendeu? Não era um lançamento pequeno. Ainda né? Não é pouco. Os padrões da MRV já, né? eu diria que para o mercado em geral, ok. Bom lançamento. Bom lançamento. É porque a MRV, a gente vai lançar um produto aqui em Salvador, por exemplo, de 4.500 apartamentos, né? Então, só 10 vezes. Só 10 vezes a quantidade. Então, 400 unidades se torna pouco, né? A depender da referência, né? Verdade. Então, mas voltando aqui ao raciocínio do Summerville, né? Então, aí esse aqui a gente tinha construído um stand, tinha um parceiro da MRV na época que também fazia obras, né? Que era o Tomás da Topos, um parceiro que a gente tinha aqui de construção, né? E ele ia fazer o stand, mas depois teve uns problemas na obra, ele teve que focar na obra lá no início da obra lá para fazer. O stand também tinha uma parte de um muro de arrimo que tinha que fazer assim, que era execução era um pouco mais difícil, sabe? E aí ele meio que assim no final falou: Felipe, eu não vou poder construir stand, contrata um empreiteiro aí para fazer melhor, porque senão eu tenho que focar em outras coisas. E acabou que eu fiquei com aquele negócio na mão e o Barreto, né, vindo para Salvador uma semana depois para a gente poder liberar, né, as vendas do empreendimento, né? Porque eu pedi para ele por e-mail e ele falou: não, quando eu chegar aí a gente resolve. E aí, rapaz, eu peguei e levei ele lá no empreendimento no dia, né? Mas eu consegui ajeitar tudo. Em menos de uma semana e meia eu consegui arranjar um fornecedor para fazer, assinei contrato com o cara, fiz todo o processo, cotei fornecedor. Ou seja, mas quando o Barreto chegou aqui, né, o cara estava começando a executar, assim, sabe aquelas marcações no chão para fazer o stand? Aquelas marcações de madeira, sabe, stand assim, limpo. Só estou enxergando o Barreto aqui. O Barretão ficou chateado com a gente, viu? Não, ele ficou muito bravo comigo e com o Yuri na época, né? Então ele falou: pô, vocês querem que eu libere o produto, né? Mas vocês não fizeram o básico, né? Não entregaram o stand. Como é que a gente vai vender desse jeito, né? Eu tinha outras estruturas que eu podia iniciar sem necessariamente ter o stand local, né? É óbvio que ele estava certo e a gente estava errado, né? De não ter feito o dever de casa. Mas ele ficou bem chateado esse dia e a gente levou bastante. Eu e Yuri. Aí, no fim, mas o que eu fiz no final para resolver também, né? Assim, eu cheguei para ele e falei: ó, Barreto, é o seguinte, eu vou arrumar um stand para você aqui na próxima semana. Se eu arrumar daqui a uma semana um stand, 10 dias, você me libera o produto? Aí ele falou: não, então faz aí, depois me manda. Aí eu tinha um parceiro aqui que montava umas estruturas de carnaval que eu conhecia da época de eventos, né? Então eu mandei fazer um tablado assim com um carpete bacana, mandei fazer tipo uma estrutura de vidro assim, né, que a Polícia Militar usa muito no carnaval aqui, né? Uma estrutura que na verdade não é vidro, né? É um polietileno que parece vidro, sabe? É um material assim que você coloca, mandei colocar um todo por cima bonito, né? Então ficou parecendo um stand mesmo, mandei pegar uma impressora, liguei uma energia nele. Aí botei uma graminha assim na frente, né? Peguei 2 placas que eu tinha em outras obras e mandei colocar lá no lugar. Aí tirei umas fotos, falei: Barreto, nosso stand tá pronto. Em 10 dias. Em 10 dias. Aí ele falou: não, tudo bem, assim eu libero. Ele mandou liberar o lançamento, a gente vendeu 150 unidades assim nos primeiros 45 dias. Então foi um baita sucesso também o 4º lançamento, né? Mas esse dia foi um dia que marcou, assim, porque a gente ainda teve a bobagem, rapaz, de depois que ele foi no nosso empreendimento que viu lá o entorno desorganizado, né?
o stand ainda que não estava pronto. A gente levou ele num produto da PDG, rapaz, que tinha um puta pórtico de entrada. Maravilhoso. Calçada, muro, paisagismo, tudo feito, aquele puta stand. Aí que ele ficou mais bravo ainda, né? Ele falou, o concorrente está fazendo tudo perfeito, vocês estão deixando a desejar, entendeu? O sarrafo é alto, né? Sarrafo é alto, Não tem ideia, você imagina o aperto que você passou, mas pô, aprendeu, né? Aprendi, não, sem dúvida. Agora não dá para pedir para liberar produto sem ter stand pronto, né? É um ano antes o cara tá com o stand pronto, agora é trauma, né? E agora uma bola dentro. Eu não sei se a forma como você resolveu ir com o stand aí é a bola dentro, mas se não, conta pra gente aí também, por outro lado, né, pra gente conhecer também aquela bola dentro, aquela que você acertou assim na gaveta, cara. Essa aí na verdade foi um ajuste, né? Não vou chamar essa de bola dentro, porque apesar de a gente ter feito um sucesso de vendas, né, não foi por causa do meu stand que eu construí lá, o stand provisório, né, vamos chamar assim. Sem dúvida. Depois o stand ficou pronto, ficou bacana e operou durante bastante tempo lá, mas isso aí já é outra coisa. Bom, acho que a bola dentro, eu vou contar para vocês aqui do meu lançamento de Aracaju. Meu maior lançamento que eu fiz em Aracaju foi o primeiro, inclusive. Foi em 2012, na verdade, a gente lançou um empreendimento lá, chamava Alamedas de Aracaju Condomínio Clube. Era um empreendimento de 1.300 unidades. Esse sim era um empreendimento gigante na época, né? E foi uma grande responsabilidade naquela época tocar um empreendimento desse tamanho, né? E era o primeiro lançamento de Aracaju, né? Então a gente fez um trabalho bacana assim, de chegada na cidade, né? E lá na época a gente inclusive sofreu bastante, né? Porque o pessoal da mídia local, né? Acho que as consultoras não queriam muito a chegada da empresa na cidade, né? Por causa da concorrência em si, né? E isso gerou um grande burburinho na cidade na época, né? Então a gente se aproveitou um pouco disso, eu consegui montar uma equipe bem grande de vendas lá. A gente trabalhou com 4 imobiliárias e 2 equipes próprias, mas a gente montou uma estrutura bacana porque a gente conseguiu montar vários pontos de vendas com as próprias imobiliárias, né? Então as imobiliárias montavam um ponto de vendas comigo e eu deixava elas atuando naquele ponto de venda exclusivo, né? Então a gente trabalhou com umas 5 ou 6 lojas diferentes, em lugares diferentes da cidade para poder captar cliente, né? Cercou mesmo. Então a gente cercou bastante, né? E a gente fez um trabalho todo de assessoria de imprensa também tentando reverter isso e principalmente com a equipe de vendas falando o seguinte, isso aí é preocupação com a chegada da concorrência, né? Ou seja, a MRV é uma empresa muito forte, né? É difícil de concorrer, então por isso que as reações estão sendo adversas, né? Mas com certeza a MRV vai chegar para fazer um bom trabalho. E aí a equipe de venda espalhou isso com muita força, né? Então a gente conseguiu criar um burburinho na cidade assim, com a chegada da MRV que foi muito grande. E foi tão grande que a gente tinha uma procura tão grande pelos imóveis, né, desse primeiro empreendimento que a gente vendeu 1.000 unidades em 3 meses, né? Eu cheguei a vender 457 apartamentos num mês. Que velocidade, velho. É uma velocidade de venda incrível, Eu nunca vivi um produto que teve tanto sucesso quanto esse, né? Assim, e acho que também vi poucos assim desse porte, né? Vender com uma velocidade tão grande. E olha que a gente fazia um negócio assim que era virar preço, assim, eu virava o preço meia-noite. E eu fazia até meio de propósito, assim, para a turma não parar de trabalhar, entendeu? Porque a turma ficava lá atendendo o cliente até tarde. Quando eu virava o preço, abria bloco novo, né? Abria já à meia-noite para o pau cantar já as reservas durante meia madrugada, de manhã já começava de novo. Os gerentes lá que estavam... foi doideira. A gerente Eide, que trabalhou com a gente lá na época, trabalha com a gente até hoje ainda. Ela ficava brincando, dizendo que ela não conseguia mais fazer maquiagem, não conseguia mais arrumar o cabelo dela, né? As unhas, a Érica também, que trabalhava com a gente, porque elas passavam praticamente 24 horas dentro do stand, né? Mas para poder atender esse volume de clientes, que era uma grande oportunidade, né? De a gente fazer um volume assim, fora do comum, né? Então a gente conseguiu vender essas 1.000 unidades, e esse foi inclusive um dos carimbos assim, do meu passaporte para virar gestor na MRV, né? Então depois desse lançamento também, eu acho que ficou meio incontestável a minha capacidade de conseguir conduzir, né? Porque era um lançamento grande, né? A gente derreteu esse lançamento. Nesse ano de 2012, as minhas cidades, né, que era basicamente Salvador e Aracaju, eu não lembro se já tinha Feira de Santana ou não, acho que a gente estava abrindo Feira de Santana, eu fechei o ano com mais de 3.000 apartamentos vendidos, né, em 2012. Então foi um ano bem especial, assim, que me deu uma grande projeção na época, e foi esse a bola dentro que eu quero compartilhar. Legal. O famoso golaço, né? Esse aí o Barreto deve ter ficado bem feliz. Ficou. Eu achei legal esse lance de estratégia, praça nova. Eu até vou sair um pouquinho do roteiro aqui. Claro. Como que hoje, quando você vai abrir uma praça nova, você já abriu várias praças, você falou que 10, se eu não me engano, né? Qual que é a sua estratégia? Porque eu sei que você, como gestor, também participa do marketing, o comercial tem muito, né? Sim. Disso. Como que é a sua estratégia hoje para entrar numa praça nova? Vamos lá, o que eu normalmente olho, né? Eu digo assim que se a gente acertar os 5 P's do marketing, a gente não vai errar no lançamento.
É claro que existe um cronograma, né, para trás, como eu expliquei, né? O dia que sai o RI não é o dia de começar a fazer as coisas, né? É o dia de comemorar, né? O dia do RI é o dia de comemorar, é liberar as vendas para poder transformar aquilo tudo que a gente fez para trás em contrato. Então é nesse modelo que a MRV trabalha, né? Tem muitas consultoras que não, que preferem só começar a fazer qualquer coisa do RI para frente, né? A gente aqui não, a gente tem todo um trabalho do pré-lançamento, onde a gente faz todo o material de braço, né? Ajeita toda a parte de estratégia, assim, do começo do lançamento, né? Onde é que vai ser o stand, vamos construir o quê, vai ter decorado, não vai ter, qual o tamanho do time, né? Quem que a gente tem que contratar. Então isso começa lá atrás, né? Sei lá, 3, 4 meses antes do lançamento acontecer. Depois, num segundo momento, a gente, quando sai o alvará, né, a gente passa por uma fase de pré-lançamento, né, que é começar a liberar material, fazer as primeiras convenções, abrir o stand, né, abrir o decorado, começar a montar pasta, né, para poder fazer reserva, pegar documentação para analisar crédito. Então eu já abro o sistema do crédito para o pessoal poder fazer. Então quando o RI sai, né, que é o momento que a gente chama de lançamento, né, é um momento só de a gente transformar tudo aquilo que a gente fez no trabalho de braço, né, ou seja, no trabalho de planejamento que a gente fez lá atrás, né, de tudo que a gente captou, a gente transformar isso tudo em contrato. Né, eu tenho esse, vamos dizer assim, esse roteiro muito bem claro na minha cabeça, né, que eu já fiz muitas vezes. E, inclusive, eu tenho recebido até muitos novatos, né? A MRV tem mandado aqui, eu já treinei mais de 10 gestores aqui na MRV nos últimos 3 meses, exatamente dentro desse âmbito, né? De como fazer um lançamento, né? O que eu preciso, como é que eu tenho que planejar o lançamento com antecedência para que no dia do RI eu possa dar porrada, né? Para que o lançamento seja sucesso, né? Para que nos primeiros 1, 2 meses aí a gente tenha um grande volume de vendas. Sei lá, 20%, 25% de vendas no primeiro mês, né? E depois manter uma venda flat ali de 10%, 15% de velocidade de vendas, eu acho que é bem razoável. Mas veja que o legal é o seguinte, né? A força que a equipe tem, né, de prospecção, de trabalho, né, que é os pontos de vendas que você vai armar, né, tudo aquilo que você vai conseguir conquistar, eles são os 5 P's do marketing, né? Então a gente está falando de preço, né? Ou seja, ter um preço competitivo, né? Conseguir uma boa condição ali para que a parcela fique bacana para o cliente, né? A gente fala de praça, né? Que é a parte de loja, né? Onde é que eu vou colocar os pontos de venda? Como é que eu vou captar? Onde é que eu vou captar os clientes que eu preciso, né? Vou colocar no shopping, no supermercado, vou abrir um stand de rua, né? Vou fazer, sei lá, um feirão para captar. Então, preço, praça, né? Produto, né? Aí aquele produto tem que estar bem ajustado, né? Mas isso tem muito mais a ver com a relação que a gente tem com a área de incorporação, né? E a influência que a área comercial causa na área de incorporação, né? Para que aquilo aconteça, entendeu? Então, isso é uma coisa importante, né? Muitas vezes os setores trabalham meio sozinhos, né? Então a área comercial acha que tem que estar ali vendendo um apartamento meio desconexo, né, do que a incorporação faz. A incorporação compra, eu vendo. Mas não é isso, né? Nós somos... time, né, Luiz Felipe? Se perdeu o time de influenciar, depois não tem mais Não volta. tem mais volta, porque eu digo assim, sempre que a área de incorporação é o cérebro do negócio, né? O comercial é o coração, né? Então a gente tem que estar junto para que as coisas aconteçam da forma correta, né? Então a área de incorporação ela tem que falar também a língua do que vende, né? Isso tem que ser combinado o jogo, né? Então, se você acerta o jogo, você não vai errar no produto, né? E o que eu falo do produto? Vai ter suíte, não vai ter suíte? Vai ter elevador, não vai ter elevador? É torre, é bloco, é casa, é apartamento? O que nós vamos colocar naquele terreno, né? Então, aí a gente está voltando para os 5 P's do marketing, né? Preço, praça, produto, né? Então, se o produto está ajustado, né? O lugar está correto, né? Óbvio que vai encaixar o negócio, né? Então, acho que a gente tem feito isso muito bem aqui também, né? Então, a gente tem... Sucesso de vendas são construídos a várias mãos, né? Com a área de corporação, com a área de engenharia, né? Então, a gente tem que olhar isso tudo muito junto, né? A gente tem feito isso bastante aqui em Salvador. Reuniões quinzenais para poder alinhar as coisas, né? Então, isso tem sido muito bom. Então, preço, praça, produto, né? Promoção, o que nós vamos fazer? Vamos dar ITB grátis? Não vamos? Vamos dar premiação para o corretor? Vamos dar carro? Vamos dar moto? O que nós vamos fazer para alavancar? E pessoas, que eu acho que é o principal, né? Então, assim, qual que é o tamanho do time, né? Que tipo de especialização eu vou dar para essa turma, né? Que nível de background que eu estou buscando para trabalhar, as pessoas trabalharem comigo, né? Como é que é o corretor que a gente quer para atuar dentro das nossas equipes, né? Essa equipe está do tamanho certo. Então, se você acertar os 5 P's do marketing, né, e fizer esse planejamento com antecedência, não tem como errar o lançamento, né? A coisa vai acontecer de uma forma orgânica, entendeu? Então, eu acho que isso é uma das coisas que, como eu falei, eu adquiri esse conhecimento ao longo do tempo, né, de como fazer isso. E acho que isso tem me ajudado a fazer esse sucesso de vendas, né? Por exemplo, esse de Aracaju foi desse modelo, né? Há pouco também eu lancei o Solar de Vilas aqui em Salvador, um complexo de 2.000 apartamentos que a gente lançou tem mais ou menos um ano e pouquinho, e a gente vendeu 1.300 unidades desse complexo, né? Mas aí já com um grau de dificuldade maior, porque são apartamentos no faixa 3 do Minha Casa Minha Vida e apartamentos no SBPE, né? Então pensa que a gente vendeu aí 1.300 unidades num contexto bem mais difícil, né? Vamos chamar assim.
dentro de um período de um ano, né? Um período também maior do que o outro produto, mas um lançamento também de grande sucesso. Então, eu acho que esse planejamento ele é fundamental, né? Assim, para qualquer pessoa que estiver à frente da operação de uma empresa, né? Conduzir isso, eu acho que é a essência, na verdade, né? De como fazer um sucesso. Luiz Felipe, e uma empresa como a MRV, cara, que tem uma amplitude aí nacional, né, conhecida no Brasil inteiro, é a maior construtora residencial da América Latina, a terceira maior do mundo. Como que você faz para conseguir, dentro do contexto regional ali da praça que você está atuando, não perder ali a especificidade, falar a língua ali? Como que você consegue trazer para o contexto regional uma marca tão ampla como a MRV? Bacana, boa pergunta. O que a gente tem feito aqui, né? Primeiro, assim, existe uma padronização hoje na empresa, né, da comunicação, né? A Impacto, que é a agência que trabalha para nós, ela faz a nível Brasil, né, a comunicação da MRV, mas hoje sob a supervisão de uma consultoria que chama Interbrand, que é uma consultoria de marcas, né, e de comunicação. Então, o que é bacana, né? A MRV ela tem tentado assim, criar uma aproximação maior na comunicação, né, dos clientes. Então, antigamente a gente, né, você sabe bem, né, viveu os momentos de agressividade aí do mercado, a gente falava, né, compre já, saia do aluguel, né, eram palavras assim muito agressivas, né, a gente sempre foi muito agressivo comercialmente, né, a MRV sempre foi assim. A ideia hoje é criar mais conceito, né, criar uma coisa mais próxima do cliente, né, ou seja, tentar mostrar mais a experiência, né, e o que aquele imóvel pode proporcionar ao cliente. Então, a comunicação da MRV tem mudado ao longo do tempo, né, isso como empresa. Agora, o que a gente faz localmente, né? A gente tenta transmitir, eu separaria em três frentes, né? Uma frente que eu vou chamar assim, de marketing direto, que seria esse marketing online, né? A gente trabalha muito forte na internet. Então a gente tem uma equipe de Belo Horizonte especializada nisso, que faz a comunicação, e essas peças são alinhadas conosco antes, né? Do que vai falar, como vai falar, né? O como vai falar até mais a Interbrand que define, né? Mas assim, o que a gente precisa falar na peça para aquele produto ser vendedor, né? Ou para que as pessoas possam captar a essência do que é aquele negócio, né? E aí só a pessoa local aqui para poder passar isso para o pessoal que vai criar, né? Então a gente tem essa parte da internet que é muito forte. A gente tem uma outra parte que é o marketing, vamos dizer assim, offline, né? Que é a parte de televisão, rádio, né? Que são propagandas também que a gente ajuda a construir no intuito de a gente melhorar essa comunicação com os clientes, né? Principalmente propaganda de produto, né? A gente faz muito propaganda de produto. Também faz, vira e mexe alguma coisa institucional, às vezes eu puxo aqui alguma coisa institucional para falar da Bahia em si, né? Ou seja, o que nós estamos fazendo no mercado, qual que é a importância da MRV, né? Como é que a gente mostra para os baianos, né, o quanto nós somos baianos, né? Apesar de naturalmente sermos uma empresa mineira. Então, essa comunicação, essa aproximação com o público, ela é importante. E uma outra frente que eu acho que talvez seja mais importante na formação de opinião, né, das pessoas é a parte de assessoria de imprensa, né? Então eu sou muito disposto a fazer, né, entrevista, rádio, jornal, televisão, né? Ou seja, porque isso reforça a marca da empresa não só para o nosso público comprador, né, mas sim para as pessoas que são formadoras de opinião. E isso é importante, né, para você poder difundir a marca, né, no próprio local. A gente é líder de mercado aqui na Bahia desde 2012, né? Então a gente vem construindo essa marca de uma forma bacana. Por exemplo, outra coisa que a gente fez regionalmente para poder ajudar a melhorar a marca da MRV foi o patrocínio do Bahia, né, do Esporte Clube Bahia, que é um clube de peso aqui do Nordeste, né? E a gente conseguiu em 2015 o patrocínio para o Bahia, e isso ajudou muito na nossa marca, né? Assim, deu uma visibilidade muito grande para a MRV aqui na Bahia. Muito legal. Luiz Felipe, 2019, né, foi um ano meio desafiador para o mercado como um todo, né? Como que foi esse ano para você, para a MRV no geral, para a sua regional e para a MRV? E o que você espera de 2020? A gente está em janeiro, aí, finalzinho de janeiro, então tem muita expectativa vindo aí, né, dos especuladores. Como que você está enxergando esse ano aí? 2019 foi um ano bom, né? Um ano duro, mas um ano bom. A gente conseguiu fazer novamente um grande volume de vendas, né? A MRV tem entregado desde 2015, aí a gente tem entregado acima de 40 mil unidades. Salvo 2016, que foi o auge da crise, né, que a gente entregou um pouquinho menos que isso, mas todos esses anos aí acima de 40 mil, então é um resultado muito robusto, né, muito consistente. A MRV soltou uma prévia do seu resultado do ano de 2019, ainda não o balanço oficial ainda não saiu, mas foi um ano bom, né? Eu acho que a MRV teve alguns indicadores que foram muito bem, né, outros que a gente ainda precisa corrigir, melhorar, mas isso é normal, né? Toda empresa
né, tem em alguns momentos, né, essas correções de rota. Aqui em Salvador foi bom, eu vou crescer 5% das vendas do ano passado, né, de 2018 para 2019. Então, eu considero que foi um bom ano bom, né, um ano bom para Salvador. A gente vai fechar aí na casa de... O número real é 2.020 unidades. Isso eu estou falando só de Salvador e região metropolitana, né? Esse número, então é um número 5% maior do que foi no ano anterior. Que eu, de novo, considero um número bom. E a expectativa para 2020 é uma expectativa de que as coisas vão melhorar ainda mais, né? Assim, a economia tem mostrado sinais de recuperação, né? O desemprego diminuindo, né? As projeções de crescimento aí, algo em torno de 2%, né? Do Brasil crescer isso no ano seguinte. Se isso realmente acontecer, vai ser muito bom, né? A Caixa, né? Os bancos têm demonstrado muito interesse, né? na habitação, principalmente no SBPE, né? Então, diminuiu-se o buraco que existia entre o Minha Casa Minha Vida e o SBPE, né? As taxas de juros diminuíram muito. Isso é uma grande alavanca para o mercado, né? Ou seja, se existe crédito, né? Se existe taxa de juros acessível, isso é o que empurra, né, a máquina, né? Então as empresas estão se sentindo mais, vamos dizer assim, corajosas por fazer, né? Eu sinto assim, eu acompanho na rua, na prefeitura, né, com os parceiros, com as imobiliárias, esses futuros lançamentos, né? Então eu estou vendo as empresas se mexerem, né? Estou vendo as empresas programarem cada vez mais lançamentos, o que é muito bom, né? É muito bom ter concorrência. E a gente também não vai ficar para trás, né? Aqui, por exemplo, eu contei para vocês, né? A gente tem 2 mega lançamentos aqui na Bahia para fazer, em Salvador. Um produto de 4.500 apartamentos, outro na casa de 2.000 apartamentos, que não estamos na fase de legalização ainda, mas que eu espero que saia esse ano. E temos outras várias áreas menores, né? Que a gente vai poder desfrutar aí ao longo do ano em lançamentos. Então eu estou na expectativa, assim, nós estamos fazendo alguns investimentos aqui em Salvador muito grandes, né? A gente vai abrir uma grande loja aqui na Avenida Paralela, né? A gente vai mudar uma grande parte da operação comercial para lá, e inclusive esse escritório que nós estamos aqui, que é a sede da regional aqui de Salvador, nós vamos para lá. Vai ser um PDX? Vai ser um PDX lá, o centro de experiência novo da MRV no primeiro pavimento, né? Nos pavimentos superiores, aí vai toda a operação de lojas virtuais, né? O escritório em si. Então é uma grande estrutura, é um prédio de um subsolo, mais 3 andares, né? Então a gente está estruturando o negócio, né, para poder receber os grandes lançamentos, né, para poder ajustar a máquina para o que vem por aí, entendeu? Eu estou crescendo também o time, né, dentro daquela mesma lógica dos 5 P's de marketing, né? Então, dos 5 P's do marketing, eu estou crecendo o time. Eu tenho hoje na casa de 190 corretores, mais ou menos, na equipe de Salvador. Com a chegada dos grandes lançamentos, eu devo chegar em mais ou menos uns 310 corretores, né? E a equipe gerencial deve passar de uma casa de 11 que eu tenho. Na verdade, eu tenho 9, né? 9 antigos, 2 novos que eu já contratei, 11. Né? Mas eu devo chegar a 14 gerentes com a equipe própria. Os supervisores, hoje eu tinha 4, né? Contratei mais um, agora 5, devo chegar em 7. E a equipe de corretores que eu tenho aí hoje, 190, eu devo chegar a uns 310 mais ou menos. E fortalecer também o trabalho das imobiliárias. Então, o ano da MRV promete, né? Claro que a gente ainda depende das legalizações, né? Como eu falei. Mas se isso tudo acontecer, eu acho que vai ser difícil segurar Salvador esse ano, viu? Potencial imenso, hein? Muita unidade para lançar, um crescimento de time violento. Violento, 2020 promete. Sim. A gente falou rapidinho aqui de PDX, a gente está acompanhando aí, né, um momento de transformação da MRV. Perfeito. A MRV mudou o logotipo, tem os PDX, a gente teve um agora recentemente. Impressionante, eu fiquei assim, eu brinquei com a equipe lá, estava dando um treinamento, que eu queria estar no lugar, né, deles ali para poder trabalhar num ambiente como esse que a MRV está propondo. Realmente fantástico, não só para o cliente, mas para quem está trabalhando também. Veio plataforma digital, enfim. O que você pode contar para a gente aí desse momento de transformação da MRV? Ok. O primeiro ponto é o seguinte, né? Assim, a gente tem que entender qual que é a ideia do negócio da MRV daqui para frente. O Sérgio Paulo até comentou na entrevista que ele fez com vocês, né, que a MRV não tem mais engenharia no nome, né? Agora é só MRV. E por que isso, né? Porque agora a empresa ela não quer mais simplesmente construir um imóvel na Minha Casa Minha Vida, né, que era o nosso foco até então, para vender para os clientes, né? A gente quer ser uma solução de moradia para as pessoas, né? Então essa solução de moradia ela pode ir em muitos âmbitos, né? Ela pode ser com casas, com apartamentos, né? Ela pode ser na Minha Casa Minha Vida, ela pode ser no SBPE, né? A gente pode financiar por um banco ou pode fazer um consórcio, né? A gente pode diversificar o negócio da MRV em muitas coisas, né? Porque
O que importa, na verdade, né, e o que a gente quer prover aos nossos clientes, né, e a nossa base, que é gigantesca, né, a MRV tem mais de 1 milhão de clientes na base, pessoas que moram em imóveis da empresa, né? Então, ou seja, imagina o potencial de tudo que a gente pode fazer com esses clientes, né? É óbvio que esses clientes precisam ter uma boa experiência conosco para quererem estar, né, vamos dizer assim, na base da MRV e viverem, né, as suas soluções de moradia daí para frente, né, talvez para o resto da vida, dentro da nossa plataforma de imóvel, né? Então, o que é a plataforma, né? É oferecer serviços diversos, né, dentro da área de moradia, né, para que as pessoas possam, vamos dizer assim, suprir a necessidade de morar. Né? Então, vocês também com o Sérgio Paulo conversaram sobre alugo, por exemplo. Né? Então, alugo é um primeiro passo, né, de uma diversificação de negócio. Então, vamos construir para alugar. Né? A MRV só construía e vendia imóveis no Minha Casa Minha Vida. Né? Agora a gente vai ter lá uma linha POP, que você vai poder comprar um imóvel super econômico. Né? Você vai ter o faixa 2 do Minha Casa Minha Vida, lá que a gente já trabalha muito forte. Faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, que a gente já trabalha muito forte. Nós temos uma primeira linha do SBPE, que é logo após ali o Minha Casa Minha Vida, que a gente vai chamar de Premium, né? E a gente vai ter uma linha mais de classe média, em alguns lugares até um média alta, né? Dependendo da cidade, que é a linha Inova. Então a MRV vai ter uma gama de produtos imobiliários, né, no aluguel e na venda para perfis de públicos diferentes. Então imagina que você hoje tem, sei lá, 23 anos de idade e você é trainee de uma empresa grande, da Ambev, por exemplo. Então você vai vir trabalhar, por exemplo, aqui em Salvador e você é natural de Belo Horizonte. Então você vai, por exemplo, morar num imóvel da alugo, porque você não vai comprar um imóvel, né, porque você está muito novo, não quer criar raízes ali, você não sabe se vai ficar ali também, né? Então isso também combina um pouco com esse perfil do público mais jovem, né? Geração Z, geração Y, né? Que roda muito, né? Que não tem um laço assim muito fixo em um lugar, né? Não está preocupado com laço, né? Que não está preocupado com laço, que quer viver as experiências, né? Assim como muitos dos clientes que vão acontecer daqui para frente. Então, imagina que esse cara pode hoje, por exemplo, morar na Lugo, né? Depois ele vai se mudar para Fortaleza, por exemplo. Então ele pode morar num Lugo em Fortaleza. Depois vamos dizer que ele volte para Belo Horizonte, se estabeleça lá e ele queira casar, mas ele não esteja com uma condição financeira tão grande. Então ele pode comprar por exemplo, Minha Casa Minha Vida na faixa 3, né? Depois ele pode, dentro da própria plataforma de imóvel, vender esse imóvel da MRV na plataforma, né? Que é uma função da plataforma lá, que vai acontecer lá na frente. E depois ele pode comprar, por exemplo, um SBPE primeira linha, ou um SBPE Premium, ou um Inova, né? E aí ele vai ali dentro da própria plataforma, vamos dizer assim, arrumando soluções de moradia, né, no Brasil inteiro, né, com essa possibilidade. Então, e talvez até fora do Brasil, né, porque agora a MRV é uma empresa internacional também, né, tem a compra da HS que tá acontecendo, né. Então, eu não sei aonde que a MRV vai chegar, né, eu sei que é muito longe, né, porque imagine se só construindo imóveis no Minha Casa Minha Vida a gente conseguiu alcançar uma marca aí acima de 40 mil unidades ano, né? Chegando aí próximo a 50 mil unidades ano. Você imagina o que a gente pode fazer diversificando os produtos, né? Com essas linhas de produto todo acontecendo, com o aluguel, né? A MRV está desenvolvendo um consórcio dentro de casa para ajudar no financiamento, né? Com os bancos abaixando a taxa de juros. Então você imagina que a plataforma de imóveis, na verdade, é um sistema que gerencia isso tudo, entendeu? E essa plataforma está sendo desenvolvida na MRV já há bastante tempo, né? Eu participo como especialista, inclusive, da plataforma, né? É um projeto, vamos dizer assim, fora a minha função aqui de executivo na regional. Ele tem um nome assim, específico, um carimbo? A gente chama ele de MVP, mas eu não sei se é um nome que a gente divulga, né? É um nome interno, vamos chamar assim. Mas ele está sendo desenvolvido por grandes empresas, né? Oracle, Google. Então a gente tem uma estrutura lá dentro da sede da MRV que está desenvolvendo esses sistemas. É até impressionante, assim, você chegar num ambiente, né, ver como é que está sendo feito aquilo tudo, né? Aqueles quadros de vidro, um monte de post-it, né? Parece uma empresa de tecnologia ali dentro, né, que está acontecendo. Então, a MRV está investindo muito alto, né, em sistema de informação, né, para que a gente seja a empresa que vai disruptar o mercado, né? A gente não tem dúvida que a tecnologia dentro da construção civil ainda vamos dizer assim, é muito baixo, né? O nível de tecnologia empregado, né, na construção civil como um todo, né? É claro que a MRV, nesse cenário, ela é de Girate, né? Ela é uma empresa que está à frente das empresas de construção civil porque ela é líder, né? Porque ela tem capital, porque ela tem conhecimento, né? Consegue se envolver com essas empresas de tecnologia para desenvolver isso tudo. Mas, assim, veja que a diferença de estágio, né, que a construção civil está, por exemplo, do varejo, né? O varejo com grande tecnologia empregada, né? Sistemas de Big Data, de Analytics, né? Que fazem todo o trabalho, né? de entendimento de perfil, né? Do que as pessoas precisam, do que os clientes querem,
né? Então, a construção civil vai ser disruptada pela tecnologia, né? A gente não tem dúvida disso. Mas o que a MRV quer é ser a empresa que vai fazer isso, entendeu? Para a gente sair na frente. Então, a plataforma, inclusive, a gente tem um módulo teste dela que está rodando em Belo Horizonte. A gente começou num ambiente controlado, né, em um produto específico em Belo Horizonte, sob a gestão do Rodrigo Maia, que é o gestor da regional. Eu e ele participamos como especialista, né, mas ele que tocou o piloto. Então, ele elencou uma parte da equipe dele lá de Belo Horizonte para poder trabalhar na plataforma digital. E a plataforma digital ela é bacana porque ela vai trazer, inclusive, a possibilidade de desburocratizar, né, os processos de vendas, né? Porque, olha só, você vai, por exemplo, comprar um calçado, né? É um negócio que é fácil de fazer, né? Você vai ali, gostou, comprou, né? Você vai comprar um carro, né? Você vai lá na loja, sai em algumas horas, você consegue resolver o problema. A compra do imóvel é um negócio muito pesado, né? Um negócio que é muito complexo, é chato, né? Vamos dizer assim, não existe... não existe facilidade, né? Não existe alegria em fazer a compra do imóvel, né? Então, a gente também entende que isso é um problema, entendeu? Porque se hoje a gente está falando que o que os clientes valorizam é a experiência, né? Se as pessoas valorizam é a experiência, como é que nós vamos deixar um processo burocrático chato, né? E que muitas vezes impede a compra, né? Ou atrapalha, inclusive, o entendimento do cliente sobre tudo aquilo que está acontecendo ali com ele, entendeu? E tudo que ele vai ter que passar para poder acontecer realmente a compra. Então percebam que a gente pensando na experiência, né, a melhor coisa que a gente tem a fazer é tentar desburocratizar esse processo. E uma outra função da plataforma digital, né, e do sistema é exatamente fazer isso, né? Como é que a gente pode fazer muito mais coisas online, né? Como é que a gente pode inclusive usar o próprio cliente para poder fazer algumas coisas. Hoje, por exemplo, quem passa a documentação toda do cliente no sistema é o corretor, né? Agora, quem vai passar, por exemplo, a documentação no sistema é o próprio cliente, né? Então a plataforma ela tem todo um passo a passo também que ela mostra ali de forma online, né? Praticamente tudo que o cliente precisa ver, entendeu? Então, isso vai desburocratizar o processo, melhorar a experiência do cliente, ganhar velocidade, né, nos processos de vendas, né? E com todo esse arcabouço, eu acredito que a gente vai fazer uma disrupção grande no mercado aí num primeiro momento. Só que pense o seguinte, né? Eu falei assim que a gente pode aproveitar a base de clientes da MRV para fazer muita coisa. Imagine quantos negócios diferentes a MRV não pode atuar com uma base de imóveis, né? De pessoas que compraram imóveis. Pô, por que a MRV não pode fazer, por exemplo, armário? Por que ela não pode vender em parceria com uma empresa eletrodoméstico? Né? Ou seja, tem muita coisa que dá para mexer aí, né? Pô, reforma de fachada, por exemplo. A gente entregou um projeto, tem 10 anos que entregou. O síndico quer pintar o prédio. Por que a gente não pode fazer isso para o síndico? Né? Só que a gente precisa de algo que gerencie isso tudo, né? Então, a ideia da plataforma é diversificar negócio, facilitar a vida do cliente, a experiência, né? E desburocratizar os processos para que as coisas sejam mais simples e para que a gente possa fazer isso com mais força. Eu não tenho dúvida que esses processos são um salto que a MRV precisa para chegar em, sei lá, 50, 60, 70 mil unidades ano e se tornar a maior construtora do mundo, que é o nosso projeto, né? A gente, como você falou, hoje é a terceira maior empresa do mundo, mas eu não tenho dúvida que nós vamos chegar lá, né? Uau, que show essa plataforma, essa visão, hein, de negócio incrível. E, cara, a gente falou de tecnologia aí e um assunto hoje que está recorrente no mercado imobiliário é a venda 100% digital, ou seja, tudo acontecendo, né, no pipeline aí da venda de forma digital. O que você acha disso, cara? Isso é um devaneio, é uma realidade presente, futura? Onde que está? Em que lugar que está isso aí na real? Na verdade já aconteceu, né? Assim, eu tô te contando aqui que a gente já tem um local, né, um piloto controlado, né, em Belo Horizonte em um produto específico, uma equipe específica, e a gente fez a primeira venda na semana passada, né? Inclusive todos os diretores da MRV postaram na internet falando de uma venda 100% online, né, que a gente realizou através da plataforma digital, que é o primeiro módulo que está em operação, né? Então foi um grande sucesso, né? Todo mundo ficou muito satisfeito com isso, né? Então não é um devaneio, já é uma realidade, né? Não tenho dúvida que isso vai ser o futuro, né? De novo, desburocratizar o processo para torná-lo mais fácil, para que a gente possa mais pessoas acessarem, né, aquele crédito, né, aqueles imóveis, né? Espetacular. Então, corretor, gerentes, profissionais do mercado imobiliário, ó, venda 100% digital não é conversa de futuro. O Luiz Felipe está contando aí, já está rolando. E aí a gente sabe, né, na tecnologia, quando a coisa começa a acontecer, a escala é absurda, muito rápido. Né? Exatamente. Daqui a pouco isso aí vai predominar no mercado imobiliário. Vamos ficar preparados aí e entender, né, o mundo digital, se conectar, porque é o futuro, né, quer dizer, é o presente, né?
Perfeito. E aí, pegando um gancho aí, Luiz Felipe, eu acho que é legal a gente falar agora qual que é a importância do corretor de imóveis do presente e futuro aí, o que você entende do como que o corretor deve ser, como que ele deve agir, se capacitar, como que é o corretor que você procura para o seu time hoje, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso aí para os corretores, que grande parte deles também estão ouvindo a gente aí junto com os diretores, né? Enfim. Bacana. Vamos lá, algumas pessoas falam, né, de muitas profissões que vão sumir, né? Eu não acho que o corretor de imóveis, a profissão corretor de imóveis vai sumir, obviamente. Eu acho que ela vai mudar, né? Mudar principalmente a forma de fazer as coisas, né? Se você tem um ambiente, por exemplo, online, onde o cliente pode até, se ele quiser comprar o apartamento sem corretor, né? Ou seja, ele pode comprar direto de forma online, isso é uma mudança, né? Na forma de acontecer as coisas, né? E a tecnologia disruptando a forma de fazer, né? Atual, né? Isso é mudança, né? Então, o que eu acho é que o corretor ele tem que se preparar para um novo momento, porque eu até acho que a venda 100% online ela vai ser muito pequena, né? Mesmo com o passar do tempo. Por que eu estou falando isso? Porque, de qualquer forma, né? Por mais que a gente desburocratize o processo, existem muitas informações inerentes à compra de um imóvel, né? Então, a gente trabalha com um grupo, por exemplo, de especialistas, né? Então, são pessoas que vão estar ali monitorando a jornada do cliente dentro do sistema, né? E que vão estar ali dando um apoio e que a pessoa, a qualquer momento, por exemplo, vai poder chamar esse consultor para poder trabalhar para ele, né? Ou seja, para o cara poder explicar ali né? Em que etapa que ele está, como é que ele faz para frente, se ele tem alguma dúvida em algum detalhe, né? Ou às vezes até, por exemplo, levar ele na obra. Às vezes o cliente pode ter todas as plantas em realidade virtual, né? A gente já tem, por exemplo, os óculos, né? Você vai em qualquer loja da MRV, você consegue ver, né? Impressionante a experiência. E para os nossos mega lançamentos aqui, eu estou fazendo outras coisas, inclusive tecnologia, né? Você vai andar no complexo inteiro lá dentro de um carro, que você vai conseguir ver. Então, sem andar, só com óculos no rosto. Então você vai conseguir, a gente vai conseguir em breve, né, com essa parte de imagem 3D, né, com os projetos em BIM, com tudo que está acontecendo em relação a essas mudanças, né, na forma de fazer isso, a gente vai conseguir, sem dúvida, né, vamos dizer assim, apresentar de uma forma muito mais efetiva para o cliente, né, os nossos imóveis, né? E isso vai poder, até de uma certa forma, acontecer de forma virtual, né? Mas tem muita gente que quer ir na obra, quer ir ver o terreno, quer ver o entorno, né? Então, o corretor, por exemplo, vai ter que ter esse trabalho. Então, pense o seguinte, eu acho que assim, qual a maior parte do tempo que a equipe gasta hoje? Às vezes não é nem vendendo, é fazendo processo burocrático. Então, o que a gente tem que entender, né? Que assim, a gente não pode querer fazer o que o sistema faz melhor que nós, né? A tecnologia e os sistemas tem coisas que eles fazem com muito mais habilidade que nós, com muito mais velocidade. Então, isso a gente tem que deixar para eles. Onde é que a gente tem que focar? No que o sistema não consegue fazer, entendeu? Então, assim, o sistema vai desburocratizar o processo? Vai. Né? Então, assim, não vai precisar mais você pegar uma assinatura do cliente na casa dele, né? Vai ser tudo online, entendeu? Não vai precisar ser mais, sei lá, mandar a documentação dele do crédito. Ele mesmo manda, entendeu? E analisa. Agora, você como consultor, né, como especialista, vai ter que saber dar as informações corretas para o cliente, né? E assim, não dá mais para ter aquelas coisas que tinham lá atrás no mercado imobiliário, né? Que é o corretor fala as coisas tudo mais ou menos, né? Explica um pouco o que é, e aí depois o cliente fica cheio de dúvida, depois começa a aparecer um monte de imposto que ninguém falou, e depois o cliente não tem dinheiro direito para pagar. Então, é isso, né? Assim, é trabalhar muito menos no operacional, né? E trabalhar muito mais com a cabeça, né? Então, a gente vai precisar de menos gente executora e mais gente com entendimento, com inteligência, né? E cada vez mais, né? Assim, tentando ser um consultor mesmo de explicar como é que o cliente faz para poder ter aquilo, né? Ajudando a pessoa a fazer isso, né? Porque você, cara, por exemplo, pode ter uma renda, por exemplo, não comprovada, né? Que ele precisa ali, por exemplo, uma renda informal não comprovada que ele tem que, de alguma forma, mostrar ao banco que aquela renda existe, né? Então, é tipo uma consultoria mesmo, né? Um especialista que vai ajudar na parte de sistema, porque já está disruptado e desburocratizado, né? E mais assim também, dentro dessa lógica do que eu expliquei, né? De você ter uma parte mais de consultoria, né? Que eu acho que é isso que o corretor vai ter que fazer no futuro. Então eu vejo assim, né, o mercado, né? Claro que ainda vão acontecer muitas coisas que eu não vejo, que eu não prevejo, né? Eu já assisti muitas palestras de futurologistas, né? Cada um fala uma coisa diferente, mas é difícil de prever um mercado tão incerto, né? A gente vive lá no tal do mundo VUCA, né? Que é um mundo muito instável, né? Que muda tudo muito rápido. Então é difícil de ter certeza, né? Como é que as coisas vão ser. Mas no meu entendimento, a minha visão, o que eu consigo enxergar para frente é isso. Cara, faz todo sentido, né? A tecnologia
tomar conta da parte burocrática e o corretor cuidar da experiência do cliente, Perfeito. dar a mão para ele e conduzir. Isso. E aí, dentro dessa ótica, Luiz Felipe, qual que é a dica que você dá para o corretor hoje, ou para o profissional do mercado imobiliário em geral, para ele crescer na carreira dele? Vamos lá. Na verdade, assim, como é que eu avalio, né? Eu avalio um profissional que trabalha dentro comigo, né? E como é que eu instruo a minha equipe, né? As pessoas que estão trabalhando comigo para que elas, né, possam alcançar novos patamares, né? Basicamente, comportamento e resultado, né? Então, você tem uma função hoje, né, que você está num cargo, né? Então, por exemplo, um gerente de vendas, por exemplo, né? Ele está no cargo de gerente de vendas e a empresa tem uma série de métricas, né? Aqui na MRV, por exemplo, a gente mede a estrutura de vendas com o BSC, né, que é o Balance Scorecard, né? A gente tem umas metas, né? Tem um realizado do cara, isso gera uma nota e até um ranqueamento, né? Então, ou seja, a primeira pessoa tem que estar preocupada em entregar, né? Dentro daqueles preceitos do que a empresa deu para ele, né? Então, por exemplo, o meu cargo tem 5 coisas principais para olhar, o cargo do Yuri tem 5 coisas para olhar, o do gerente tem 5 coisas para olhar. E o complemento de todas essas coisas para olhar é que são o negócio da empresa, né? Mas cada cargo tem que olhar para alguma coisa que é mais importante dentro daquele nível hierárquico que você se encontra. Então, o BSC é exatamente isso, né? Então, assim, ou seja, a pessoa realmente estar preocupada com aqueles indicadores e correr atrás daquilo de verdade, né? Mas o correr atrás tem que ser não só gastar energia, né? Porque a gente às vezes confunde um pouco, acha que só porque a gente dá muita energia numa coisa, a gente trabalha muitas horas por dia, né? Que a gente vai ter sucesso, né? Entregar. Isso não é verdade, né? Então tem que ter uma outra parte analítica ali que é muito forte, né? Para poder entender o que está acontecendo, né? Principalmente através dos números, para tomar as decisões certas, né? Na execução, né? E até corrigir também as rotas do que não está bem. Então esse é mais ou menos o segredo para você poder estar ali, né? Claro que tem que ter energia, ter vontade, disciplina. Sem isso ninguém vai para lugar nenhum, mas isso é o básico, né? Então você tem que correr atrás dessas outras coisas para poder entregar. E a outra coisa que eu acho que é muito importante, talvez o mais importante, né? Que é a parte de comportamento, né? Ou seja, como é que eu me coloco em relação às situações que acontecem, né, no dia a dia, né, do meu trabalho. Então, você tem ali conflitos, né, que acontecem no dia a dia dentro do ambiente de trabalho, que são inerentes, né, que vão acontecer. Como é que eu me porto em relação a comportamentos como resiliência, proatividade, disciplina, né, energia, e coisas também que não são boas, né, irritabilidade ou frustrações, né? Como é que você lida com isso tudo, né? E isso tudo eu acho que é muito importante, né? As pessoas que estão querendo crescer na carreira, né? Se preocuparem com o autoconhecimento, né? Eu tenho feito alguns cursos aí, a MRV a gente fez um curso na Corning Ferry também lá que a MRV nos proporcionou, né? Que é para vários gestores da empresa e diretores, que foi o PDL, né? O Programa de Desenvolvimento de Líderes. E lá ficou muito claro que foi um módulo basicamente inteiro só falando de autoconhecimento, né? Então eu uso muito as ferramentas de RH que ajudam, né, a eu entender junto com a minha equipe o que aquele cara não tem de comportamento ajustado, né? O que são os pontos fortes de comportamento do cara, né? E o que são os pontos que ele precisa melhorar. Para que a gente possa conversar de forma mais técnica, entendeu? Porque comportamento é algo que ele se repete e às vezes você não percebe, né? Ele acontece na sua casa, ele acontece com seus amigos, com a sua esposa, no seu trabalho, e aquele comportamento ele te atrapalha às vezes a vida inteira e você não percebe que é ele que está te segurando, né? Então eu tento entrar mais a fundo dentro dessa parte técnica do RH, né, para poder entender qual que é o problema de comportamento que existe, né, naquele profissional ali, para a gente poder, através de feedback, né, conversar um pouco, tentar achar soluções, que pode ser um curso, pode ser um coaching, pode ser até uma própria conversa. Às vezes é só o cara entender que aquilo está acontecendo, que aquele é um problema, que aquilo também de alguma forma vai se modificando, entendeu? Então eu tento pensar assim, né, porque comportamento e resultado é o que levam as pessoas para frente, né, e se você conseguir fazer as mudanças comportamentais naquilo que você não é forte, né? E trabalhar focado em números para tomar as decisões certas para o resultado aparecer, isso aí ninguém te segura, né? Aí você deslancha, né? Eu acho que esse é o caminho. Que dica, hein? Que aula, hein? Que orientação, hein? Para todos os profissionais aí do mercado, imobiliário ou não. A gente falou bastante já de 2020, mas acho que é legal, de repente, falar agora para a gente ir para a parte final aí do nosso podcast, do ImóvelView. Falar um pouquinho do que você espera para 2020 e depois eu vou deixar a bola pingando para o Gustavo quebrar o gelo com você aí no final. Tá bom. Vamos lá, 2020 eu acho que vai ser um grande ano, como eu disse, né? Vai ser a retomada do mercado imobiliário. Como eu falei, a gente se preparou esse tempo todo durante a crise, né? A MRV conseguiu fazer diferente, nós compramos bons terrenos, enquanto todo mundo estava
saindo, né? As empresas que tinham grandes aqui em Salvador, grande parte delas foram embora porque não aguentaram, né? A operação em si, né? Por causa da crise e tudo mais, muitas empresas de médio e alto padrão. Então a gente vê uma grande oportunidade, principalmente no SBPE, que a gente já está forte. Só para você entender, né? Por exemplo, Salvador é uma cidade diferente do resto do Brasil. Hoje o meu preço médio aqui ele gira em torno de 192 mil, o meu estoque. Sendo que o Minha Casa Minha Vida, né, ele na região metropolitana ele é 180 e em Salvador ele é 190. Então veja que assim, 42% do meu estoque hoje já é SBPE, né? E 58 é Minha Casa... 42 e 58. 58 é Minha Casa Minha Vida. Então veja assim que é claro que alguém vai perguntar assim, vocês estão saindo do Minha Casa? De forma alguma, né? Nós vamos fortalecer ainda mais o Minha Casa Minha Vida. Só que a gente também está diversificando, como eu expliquei também há pouco. Então eu espero, né, que com toda essa diversificação que a gente já começou a fazer aqui em Salvador, né, isso alavanque o negócio. Então a gente vai ter lá linha Pop, faixa 2, faixa 3. Minha Casa Minha Vida no Premium, eu não tenho ainda a Inova comprado, mas estamos olhando para comprar. Quando a gente tiver isso tudo, né, a gente divide também, tem um outro conceito que é legal que a gente faz, que é um conceito de varejo. Né? Só para você entender, por exemplo, ninguém entra numa cidade do tamanho de Salvador com 3,5 milhões de habitantes e coloca um produto, por exemplo, em um lugar e acha que vai atender a cidade inteira. Né? É a mesma coisa de loja. A Casa Bahia não vai chegar aqui, colocar uma loja em Salvador e vai achar que vai atender a cidade toda. Então, a gente dividiu a cidade e a região metropolitana em 7 áreas diferentes, onde a área de incorporação tem que abastecer para a gente os projetos. Né? Então, a gente hoje está em 5 áreas. Né? A gente tem produto em 5 áreas da cidade, das 7 que a gente delimitou. Com os lançamentos novos que vão chegar, nós vamos chegar em 7 áreas das 7 que a gente delimitou para ter produto e vamos elevar o estoque. Né? Hoje eu tenho algo em torno de 2.000 apartamentos de estoque aqui em Salvador para vender, já disponíveis, né? E eu tenho mais essa outra gama de lançamentos que eu vou fazer aí ao longo do tempo, né? Com estrutura nova, né? Super loja, PDX, né? Que é o Centro de Experiência. Então, eu acredito que vai ser um grande ano por tudo isso. Né? A gente conseguindo legalizar os lançamentos num cenário macroeconômico melhor. Né, com as coisas acontecendo, né, a diversificação de produto, a gente conseguindo colocar produto da MRV aqui em Salvador em todas as lojas, né, lançando grandes produtos, usando a tecnologia, plataforma digital, disrupção do mercado. O meu projeto aqui, né, a gente passar a vender, quando lançar o mega produto que a gente tem aqui na Paralela, a gente passar a vender pelo menos 400 unidades mês. Né? Eu acho que esse é um projeto completamente plausível, claro que isso não vai ser uma constante, depois a gente vai entrar na velocidade cruzeiro, que eu espero que seja na casa de 280 a 300 unidades mês. Esse é o meu planejamento, né? Que eu vou buscar acertar aí. Então, eu acho que a gente tem tudo para fazer, entendeu? Então, eu acho que vai ser um grande ano e as minhas expectativas são muito boas, né? Assim, também, como eu falei para vocês, né? Eu tenho participado de outros projetos na MRV que não são só a operação daqui, né? da cidade, plataforma, né? Outros projetos do RH. Então, eu tenho me envolvido bastante coisa, o que é bacana, né, para ter até uma visão mais macro, né, do que acontece na própria companhia. Tenho treinado muitas pessoas de fora também, né, que têm vindo conhecer a operação de Salvador, que é uma referência na MRV hoje. Acho que eu posso falar isso de forma tranquila. Né? A gente tem um bom volume, né, vende bem, tem bons indicadores, uma boa despesa. Então, assim, eu acredito que vai ser um grande ano. Né? Eu estou muito animado. E acho que a gente vai fazer por onde, né? É o que a empresa espera de nós. Que legal. Com certeza, é um crescimento animal, né? E as perspectivas estão muito alinhadas aí mesmo para esse crescimento. Você é um grande profissional. Obrigado. Fico feliz aí de reencontrar. E agora eu queria saber as suas perspectivas da regional, da MRV, da sua carreira. Então, de vento em popa, mas eu quero saber as perspectivas do seu time, do Bahia. Do Bahia. Como é que vem o Bahia esse ano? Ano passado foi um ótimo ano para o Bahia, eu acho. Foi um ótimo ano. Já colocou a marca lá, né? Agora tem que ver como é que tá em campo. Vocês perderam o Arthur, né? Que é um meia que eu gostei muito de ver ele jogando bola ano passado. É rápido, bem rápido. Ele foi pro Bragantino, né? Red o Red Bull. Nossa, foi. A Red Bull tá fazendo investimento grande, né? De grana, né? Tá pesado. No novo time e levaram o Arthur. O Arthur é um bom jogador, né? Um ótimo jogador, bem rápido, né? Tem reposição já para a posição dele ali, a altura? Na verdade, assim, eu acho que o Bahia tá... Eu acho que o grande ganho do Bahia, na verdade, é a gestão, né? Uma gestão profissional, né? A gente começou lá em Marcelo Santana, foi a época que a MRV, inclusive, patrocinou o clube, né? E ajudou a vamos dizer, estruturar, né, o time. Porque não é só o time, né? Você tem a ver com as finanças do clube, né? Tem a ver com a estrutura física do clube, tem uma série de coisas que envolvem ali que não são só o futebol em si, né? E o Marcelo Santana começou junto com a diretoria dele, né, na época, começou um processo de profissionalização do clube que foi muito importante, né?
E agora a gente tem Guilherme Belitani, né, que é um executivo aqui de Salvador, um empresário, né, ele é dono do Juspodium, que é uma grande empresa da parte de livros jurídicos, e ele assumiu o Bahia, né, uma pessoa que tem uma cabeça também privilegiada, né, um executivo de muita experiência, e ele tem feito também um trabalho muito bom com o Bahia, né, e esse reflexo do ano passado já é reflexo do trabalho que Marcelo Santana começou, né, que ele está dando continuidade, que é estruturar o clube como um todo, né. Então hoje o Bahia tem dinheiro em caixa, né, sobrando para fazer os investimentos que precisa, né? No passado, antes disso, o Bahia era sempre devedor, né? Assim como a maioria dos clubes brasileiros eram. Vazando salário de jogador. 90%. Exatamente, uma realidade muito ruim, né? Assim, em relação a isso. Mas hoje isso tudo já foi equilibrado desde a gestão Marcelo Santana, né? Então o Guilherme Belitani está conseguindo, né, vamos dizer assim, empurrar o Bahia de uma forma diferente. Há mais ou menos menos de um mês atrás agora, o Bahia abriu um CT novo em Dias Dávila, né? Que chama Cidade Tricolor. Eu fui lá conhecer, inclusive, no dia da inauguração. Ficou sensacional, fantástico o negócio. É um primeiro mundo. Então a Bahia abriu essa estrutura nova, inclusive vai desativar a estrutura que tem aqui mais próximo, né, que é aqui em Salvador, que é o Fazendão, que era a estrutura que o Bahia usava antes. Estrutura mais antiga, né, assim, que não tinha talvez tudo que o clube precisasse, né? Então, já falaram alguma coisa de usar esse ativo aí para rentabilizar, para trazer retorno financeiro? O interesse deles é vender, né, o terreno, né? Quem sabe não viram os prédios da MRV lá. Tem que aproveitar, deixa aqui, né, e falar do meu Galo, né, do meu time, por exemplo, que é um dos principais times aí do Brasil, né? Acho que ele tá esquecendo do Santos aí, mas não é possível, né? Mas o Galo, assim, a gente tem uma relação, a MRV tem uma relação muito forte com o Galo, né? Assim, a nossa diretoria, o Dr. Rubens, né, que é o fundador da MRV, o Rafael, que é um dos presidentes, são atleticanos, né, e são muito próximos, inclusive, da própria operação do clube em si, né? A MRV é patrocinador do Galo há anos. E a MRV já patrocinou muitos clubes, né? Há quantos anos está aqui no Bahia patrocinando? A gente ficou de 2015 a 2017, a gente passou 2 anos patrocinando o clube. Hoje a gente não está no Bahia hoje, mas quem sabe a gente não volta, né? É uma expectativa minha particularmente, obviamente. Né? Porque o Bahia é uma força, né? Ajuda a empurrar a marca da empresa para cima, e isso é muito bom, né? Para o gestor local aqui, né? Ter um reforço de marca como o Bahia, né? E assim, é uma torcida apaixonada, né? Que vai muito ao estádio, né? Que compra muitas coisas do clube. Então, pô, você vê que já tem 2 anos que a gente está fora da camisa, né? E mais de 2 anos, né? E poxa, eu vou na Fonte Nova e ainda tem várias camisas com a marca da MRV, eu até né? achava que ainda estava. Eu também. Por isso, eu né? vejo tanto a camisa do Bahia com o logo da MRV que eu não sabia que não estava. Mas só para te explicar o que eu coloquei o Galo aqui, não foi à toa na conversa. Porque há uns anos atrás, o Atlético também usou uma estrutura física que ele tinha na cidade, que ele não precisava, né, mais do uso com a cidade do Galo e outras coisas. Construiu um shopping. E agora, recentemente, 50% desse shopping representou um montante expressivo aí na construção do estádio. Sim, do Galo. Que é a Arena MRV, que é a Arena MRV. Né? Que ela vai levar o nome da MRV. Então, talvez, né, nessa visão aí, que eu acho que é a visão de futuro, cara, dos times, que é uma visão de empresa. De gestão. Esse ativo aí pode trazer ainda mais conforto financeiro e possibilidade de investimento aí para o Bahia. Perfeito. E essa mesma visão teve o Palmeiras, teve o Flamengo, né? Que são times que estão despontando, né? O Santos ainda não chegou nisso. O Santos mas bate, né? Bate ainda no Galo, né? Eu acho que o Bahia tem feito uma estrutura, uma divulgação de marketing muito boa, né? O Bahia tem feito campanhas muito boas, tem chamado a atenção, né? Do Bahia para muita coisa, né? O Roger Machado é um cara super interessante, ele conduz o assunto racismo de uma maneira muito própria e muito bacana. Então eu acho que isso tudo tem trazido o Bahia para um outro patamar, né? Assim, e eu tenho, além de ser torcedor, né? Eu tenho vamos dizer assim, uma relação com o Bahia da minha família por parte de pai, né, muito mais antiga. O meu avô foi presidente do clube em 1952. Olha, meu pai foi, eu diria que foi o primeiro mascote do clube, né? Tem foto lá em casa dessa época de 52 lá, meu pai com jogadores, né? Porque hoje entra, a meninada toda entra, né? Sim. Na época não era assim, né? Era restrito, só entrava o filho do presidente, né? Então tem foto do meu pai lá. Meu pai até doou umas fotos dele dessa época para o Museu do Bahia, né? Que vai abrir na Fonte Nova um museu do Bahia, né? Então as pessoas vão poder visitar lá para ver a história. Meu pai doou umas fotos dessa época aí. Meu avô tem uma participação nessa história do clube, foi várias vezes campeão baiano, né? Qual é o maior jogador da história do Bahia? Eu acho que tem que dar o mérito ao Bobô, né? Bobô era a gente teve muitos, né? Bobô e Charles, uma dupla incrível. Porque assim, na verdade é o título do Bahia, né? O mais expressivo, que é 88, que é o Campeonato Brasileiro, né? Esses dois foram, vamos dizer assim, os maiores destaques, né? Claro que tem vários outros jogadores de muitas outras épocas que foram referência, né? Eu até
muitos desses eu não vi jogar, né? Meu pai fala de muitos deles, né? Baiaco, sei lá, são tantos jogadores do Bahia, né? Mas... É uma história antiga igual o Santos também, viu? Né? Agora eu quero ver se falar em Santos, a gente tá falando em coisa antiga. Com certeza. Ah, mas nós estamos falando aqui também de coisa antiga, mas só que o Santos ainda é antes, né? O Santos é muito antigo. Cara, então beleza, vou fazer o teste final aqui, tenho certeza que você vai passar. Escala o Bahia aí, então. Bahia 2020, coloca o time em campo aí. Não vou saber escalar todo, não. Não vou saber, não. É que o Gustavo é nerd. Você perguntar os times das 4 temporadas passadas do Galo, ele fala pra você, cara. Mas o Roger Machado é o técnico, né? Ele continua, né? Sim. Ah, beleza. Ele passou lá no Galo, não deu... O pessoal lá tava numa crise de ansiedade, acabaram terminando o ciclo dele prematuramente. Acho que é um super técnico. Ele tem feito um trabalho bom no Bahia. Beleza, então tá. Bom, gente. Bom, tá tudo certo, então perspectiva positiva também pro Bahia aí. Esse ano promete, né? Futebol, o Campeonato Brasileiro esse ano, vamos ver aí como é que vai ser, né? E o ano passado foi. Talvez de novo. Mas e o Galo, né? O Galo parou onde? Onde parou o Galo, que eu não lembro? O Galo ser campeão brasileiro, pode anotar aí. Então tá bom. Depois a gente vai no podcast. E o Bahia sendo na Libertadores, por favor, viu? Tá na Libertadores, né, o Bahia? Não tá não. Eu tô querendo no próximo ano classificar, entendeu? Ficar entre os 4, tá bom. Mas tá na Sul-Americana, óbvio, né? Beleza. Na Sul-Americana, sim. Acho que é isso aí. Luiz Felipe, deixa uma mensagem pro pessoal, deixa os seus contatos, suas redes sociais, para os nossos ouvintes aí se conectarem com você. Fica à vontade, cara, no seu tempo aí. Ok, eu tenho o LinkedIn, né? Luiz Felipe Bandeira, né? Eu tenho também Instagram, mas o Instagram eu uso mais de forma pessoal, né? Assim, normalmente eu não divulgo mais também, mas é mais ou menos nesse mesmo formato. Sim. Luiz Felipe Bandeira também. Uma mensagem para o mercado imobiliário? Eu acho que assim, o mercado imobiliário é uma mola importante da economia, né? Nós temos que nos esmerar aí para poder fazer por onde, né? A essa importância que nos é dada, né? Para gerar emprego, para gerar receita, para gerar renda, né? E para realizar o sonho das pessoas, né? As pessoas querem ter a casa própria, né? Vamos dizer assim, é o bem maior que as pessoas podem conquistar, né? Ter o seu canto, ter seu lar. E principalmente no âmbito de negócio da MRV, né, que trabalha ainda muito focado no Minha Casa Minha Vida, né, a gente também tem uma responsabilidade social muito grande. Né? A gente anda pelas cidades grandes do Brasil e vê o quanto as moradias são irregulares. Né? Isso dá uma tristeza, né? Dá uma tristeza grande de ver, né? Tantas favelas, né? Imóveis sem documentação, em zonas de risco. Nessa né? época agora de chuva a gente vê, né? Época de chuva acontecendo muitos desastres, né? Deslizamentos, etc. Tal. Então, existe uma responsabilidade social muito grande, né, em se fazer imóveis, principalmente aqueles super econômicos que a gente também faz, né, para dar acesso a famílias com rendas menores. Né? Então a gente não trabalha na faixa 1 do programa, né, mas que seria assim, para essas famílias de zona de risco. Né? Mas a gente realiza sonhos de famílias aí a partir de, sei lá, 1.500 de renda familiar. Né? Nós estamos falando de faixa 1,5. Nós estamos falando de famílias que ganham 1.500 de renda familiar. A MRV tem, em alguns lugares do Brasil, imóveis nesse perfil. Né? Então, existe esse cunho social que é muito importante. Né? Então, a gente tem uma importância muito grande para a economia, né? Para a sociedade em si. Então, as incorporadoras têm que meter o pé no acelerador mesmo, né? E fazer por onde para a gente poder alavancar esse país. Né? Eu acho que é uma pena a gente ver pessoas saindo daqui para ir morar em outros lugares do mundo. Né? Eu, por exemplo, não tenho nenhuma vontade de morar em outro lugar do mundo. Quero viajar e conhecer outros lugares do mundo, mas eu quero ajudar o meu país a chegar num lugar melhor. Né? Então, eu acho que principalmente aquelas pessoas que têm formação, né? que têm capacidade, né? Para poder conduzir isso, tem que ser as pessoas que vão transformar, né? Esse ambiente, né? Em um ambiente melhor. Né? Então, menos corrupção, né? Mais profissionalismo, fazendo as coisas da forma correta, né? Para a gente poder dar às pessoas, né? O que elas merecem, entendeu? E a gente ter realmente uma sociedade mais civilizada, né? Mais de acordo com o que é bom. Né? Não dá para aceitar, né? As coisas que a gente vive hoje que acontecem, que são, vamos dizer assim, são até uma agressão, né? ao próprio ser humano. Né? Então, a gente precisa corrigir essas coisas. Né? E vamos dizer assim, a responsabilidade está nas nossas mãos. Né? Nós somos jovens, temos força de trabalho, e as empresas também, né? São muito responsáveis por isso. Né? Nós temos que sair do anonimato para o papel de protagonistas. Né? Ou seja, as empresas, elas têm que promover o bom comportamento. Né? As pessoas que estão à frente dessas empresas têm que promover os bons comportamentos. Não dá para a gente aceitar mais, né, o que acontecia no passado. Né? Bandalheira, roubalheira,
sabe, fazendo tudo do jeito mais fácil, né? Eu acho que nesse âmbito a MRV é uma empresa diferente, né? Uma empresa muito séria, né? Eu posso falar porque conheço bem os donos, né? Os diretores todos e realmente o pensamento é muito ético, né? A vontade de fazer direito, né? Nem sempre a gente acerta em tudo, mas a gente faz para ser da melhor forma, entendeu? Então a gente sempre vai buscar isso e eu acho que esse é um princípio que é muito importante porque é o básico, né? É o fundamento de tudo, né? Fazer as coisas direito, né? Com ética. Esse é o chão, né? Esse é o chão, esse é o começo. Então é isso. Vamos lá. Vamos fazer acontecer. Mais uma vez, uma honra estar aqui em Salvador com você hoje. Agradecer aí, eu acho que foi uma aula aí, quem está escutando a gente, os nossos ouvintes aí do Imob-View. A gente pretende voltar de repente numa terceira ou quarta temporada para falar desse lançamento, desse mega lançamento aí seu. Acho que vai ser bacana também fazer um podcast só disso aí, que eu tenho certeza que vai ser um recorde de venda. E quem está aí com a gente, quiser saber um pouquinho mais do que a gente faz de fato aí, é só entrar queromeuap.com.br, lá tem as nossas tecnologias para o mercado imobiliário, tanto para corretor de imóveis quanto para construtoras, incorporadoras imobiliárias. É isso aí, pessoal. Estou aqui com o Gustavo também, vou deixar ele se despedir aí também. Tamo junto, um abraço, até a próxima. Valeu, Luiz Felipe. Obrigado. Prazer, valeu, cara. te rever, te encontrar, Obrigado. Tanta coisa bacana aí, muito produtivo. E também um abraço aí para os nossos ouvintes e até o próximo episódio. Valeu.